Olá, queridos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Heber Ramos. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Como investir na vida espiritual do seu filho? Essa pergunta foi feita a mim através da pastora Adriana, a pastora presidente do Ministério Infantil da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. E eu quero responder essa pergunta refletindo sobre um grande homem de Deus. A palavra do Senhor diz que o reino de Israel, o reino foi dividido em reino do sul, reino do norte, mas no reino do norte, Israel, estava acontecendo um momento muito crítico, muito caótico e muito triste. A Bíblia diz que Acabe, um homem muito mau, casado com Jezabel, que também era uma mulher muito má, a Bíblia diz que eles estavam dominando Israel e simplesmente cometendo pecados, apostasias e distanciando o povo da presença de Deus. Deus levanta um homem chamado Elias, o tisbita, um homem corajoso, um homem cheio do poder de Deus e simplesmente desafia e fala: existe um Deus em Israel. Não é Baal, não é Azerá, não é Astarote, é o Deus de Israel. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Elias encara esse casal. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 18, que ele desafia no Monte Carmelo os 450 profetas de Baal, com 400 profetas de Azerá, e ali a Bíblia diz que todos são mortos. Elias vence aquele grande desafio através do poder de Deus. O povo começa a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e o nome do Senhor foi engrandecido e glorificado. O grande detalhe é que quando passa esse episódio, Elias, ele sente medo. A Bíblia diz que simplesmente Jezabel manda um recado para Elias e fala: eu vou te pegar, eu vou atrás de você, e ele foge. A Bíblia diz então que ele vai para debaixo de um zimbro e ali ele fica num desespero, em depressão, angustiado, muito triste. E a Bíblia diz então que ele viaja para o Monte Horebe por 40 dias. Deus o sustenta, Deus simplesmente o alimenta, dá pão, dá água. E a Bíblia diz que aquele alimento o sustentou por 40 dias. Ele vai para o Monte Horebe e entra em uma caverna. Até que Deus fala assim: o que você está fazendo aí, Elias? Sai da caverna. Manda ele para Damasco. E a Bíblia diz, eu estou com a minha Bíblia aberta, aqui no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, a Bíblia diz no versículo 14... E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Eliseu está muito triste, Eliseu está muito confuso aqui. E a Bíblia diz que o Senhor fala para Eliseu, o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, para fazer 3 coisas. Primeiro, vai lá e unge Azael, rei sobre a Síria. Não tem como entrar aqui no contexto, na história, mas tinha um motivo pelo qual tinha que ungir Azael, o rei da Síria. Segundo lugar, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E olha o terceiro motivo, que ele tinha que ir para Damasco. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus viu esse menino aqui, Eliseu. Deus viu o coração desse jovem. Agora, e o pai? Quem era o pai de Eliseu? Safate. Ou seja, Eliseu foi bem instruído. Eliseu foi bem educado. Havia um homem que se preocupava com a vida espiritual de Eliseu.
E esse homem chamado Safate, que poucos falam dele, que é praticamente um anônimo na palavra do Senhor. Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre Safate? Quase não se fala de Safate nos púlpitos das igrejas. Mas olha só. Ungirás Eliseu, filho de Safate. Como investir na vida espiritual do seu filho? Safate soube instruir o seu filho Eliseu. Porque esse homem aqui, chamado Eliseu, ele foi visto pelo próprio Deus. Porque para substituir Elias, o tisbita, um homem corajoso, pastor Heber, mas tu acabou de dizer que ele estava ali triste, que ele estava em estado de depressão, que ele estava dentro de uma caverna. Isso é normal. Isso acontece na vida de qualquer ser humano. Mas Deus falou, sai daí, Elias. Sai dessa caverna. Vai lá, porque muita coisa tem que fazer. E a Bíblia diz então que ele faz isso. Ele vai lá na casa de Safate. Safate, queridos, ele era um discípulo de Elias. Onde Elias estava, Safate estava. Ele caminhava com Elias. Ali, nesse momento do capítulo 18 dos profetas de Baal, Safate estava junto ali. Ele acompanhava Elias. Mas eu imagino que Safate inculcava na cabeça de Eliseu a importância de servir a Deus. Tanto é que eu imagino que Eliseu, ele já estava esperando esse grande momento. Que alguma coisa iria acontecer no sentido dele servir a Deus de alguma maneira. Eu não penso que Safate imaginava que ele ia ser o substituto de Elias. Eu não imagino que Safate projetou Eliseu para ser o substituto de Elias. Olha, eu vou preparar você, você vai ser o substituto de Elias, Deus vai fazer isso. Eu não imagino isso. O que eu imagino é simplesmente Safate falando, sirva a Deus. Sirva a Deus com amor, com dedicação. Sirva a Deus com propósito, em agradá-lo, porque Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus de Elias. Agora, onde Deus vai te levar é com Ele. Ele é que sabe para onde vai te encaminhar. Só que Deus já tinha um propósito na vida de Eliseu, para substituir Elias. Deus fala, vai lá em Safate, em Abel-Meolá, e unge Eliseu em seu lugar. Então, na mesa, eu imagino Safate falando, sirva a Deus, meu filho. Faça a obra de Deus com amor, com alegria, com dedicação. Respeite a mim, que sou seu pai, respeite sua mãe. Procure agradar a Deus em todas as coisas. Então, como investir na vida espiritual dos filhos? Falando da palavra de Deus, mostrando que a Bíblia é poderosa, mostrando que essas páginas aqui, como diz a Bíblia, em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a alma e o espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É mostrar para o seu filho, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Safate, ele colocava isso na vida do seu filho Eliseu. Eu imagino na mesa, no almoço, ele falando, olha, eu estive com Elias, que homem corajoso, que homem de Deus, um homem que ora, um homem que busca ao Senhor. Ele falou na cara de Acabe, não vai chover. Só vai chover segundo a minha palavra. E a Bíblia diz que não choveu enquanto Elias não abriu a boca. Queridos, eu imagino Safate falando, olha, Eliseu é um homem de Deus. Então, meu filho,
Procure ser um homem de Deus como Elias. Sirva a Deus com alegria, sirva a Deus com amor, sirva a Deus com propósito. Olha só, Elias fez uma grande obra porque ele é um homem de Deus. Então, meu filho, seja um homem de Deus. Olha que coisa linda que Eliseu era um homem de Deus. A palavra do Senhor diz que partiu, pois, Elias, aqui no versículo 19, do capítulo 19 de 1 Reis, diz a Bíblia que partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Tipo assim, eu vou pegar a capa, que é a minha autoridade, como se fosse um cajado de pastor. Elias tinha a capa. Eu vou colocar a minha capa sobre Eliseu, porque Deus mandou ungir Eliseu em meu lugar. Então, se a capa é símbolo de autoridade, eu vou colocar em Eliseu. Mas a palavra do Senhor diz que então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, então eu seguirei. Olha só a honra que Eliseu tinha para com o pai, para com a mãe. Isso é ensinamento. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Então Eliseu tinha os mandamentos, ele sabia dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi colocado ali no coração de Eliseu. Eliseu era um homem de Deus. Quem é que fez isso? Quem é que fez isso? O pai e a mãe. A Bíblia fala do nome do pai, não fala o nome da mãe. Mas Safate era casado. Porque a Bíblia diz aqui, ó, deixa eu beijar meu pai e minha mãe. Então a mãe também ensinava Eliseu. Então nós, como pais, nós temos que ensinar nossos filhos o reino de Deus. Mostrar que existe um Deus poderoso, um Deus que é fiel, um Deus que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação. Safate ensinou isso para Eliseu. E ele foi visto pelo próprio Deus. Deus olhou para Eliseu e falou: Elias, vai lá em Abel-Meolá, na casa de Safate, e unges Eliseu para ser o seu substituto. A nossa oração é que Deus olhe para os nossos filhos. A minha oração é que Deus olhe para o André, que Deus olhe para a Eloá, que Deus olhe para os meus filhos e fala: eu vou usá-los. Eu quero o André fazendo a minha obra, eu quero a Eloá fazendo a minha obra. É isso que temos que desejar na vida dos nossos filhos. A Eloá, por exemplo, quer ser uma médica, amém, que seja. Mas antes disso, que seja uma grande mulher de Deus. O André, ele ainda está pensando no que vai ser, que seja um grande homem bem sucedido. Mas antes de tudo, que ele seja um homem de Deus. Então nós temos que investir tempo de oração, tempo da palavra e levá-los à igreja. Que eles possam amar a casa de Deus, que eles não possam perder cultos por nada, que eles tenham desejo de estar na casa do Senhor. Porque aí, queridos, eles vão crescer amando a Deus a cada dia. Porque aí eles vão aprender a amar a Deus. E isso é o que há de mais importante na vida dos nossos filhos. Que sejamos como Safate, um homem que preparou Eliseu, talvez nem sabendo que ele iria substituir Elias. Mas olha onde Deus colocou Eliseu. Se você pegar 2 Reis e acompanhar o ministério de Eliseu, que coisa linda. Quantos milagres Deus fez através da vida de Eliseu. Deus quer usar o meu filho para a sua glória. Deus quer usar a minha filha para a sua glória. Deus quer usar os seus filhos. Deus quer usar
seus filhos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Esta é a reflexão desse dia. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.